Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula de rede de computadores. Eu me chamo Samuel e serei seu guia nessa nossa jornada que será breve, mas repleta de conhecimento. Na aula de hoje, veremos os conceitos iniciais de rede de computadores. Temas que serão abordados: o que são redes de computadores, exemplos de uso no dia a dia, história das redes de computadores, componentes básicos de uma rede, dispositivos e meios de transmissão. E aqui nós veremos o que são redes de computadores, né? Nós iremos ver aqui de uma forma mais enxuta, de uma forma mais que dê até pro seu filho entender, sua irmã, entende? Sua irmã mais nova. Então, vamos tentar esmiuçar aqui. O que são redes de computadores? Elas referem-se a dispositivos de computação interconectados que podem trocar dados e compartilhar recursos entre si. Eita, Samuel, aqui já complicou. Primeira frase do curso e eu já me perdi. Eu vou terminar de ler e depois disso tudo eu explico um conceito que vai ser melhor, né? Do jeito que você está lendo aí. Eu acho que se você ler agora você já deve entender de cara, mas caso não, eu explico melhor depois que a gente terminar. Então, redes de computadores referem-se a dispositivos de computação interconectados que podem trocar dados e compartilhar recursos entre si. Esses dispositivos em rede usam um sistema de regras, chamados de protocolos de comunicação, para transmitir informações por meio de tecnologias físicas ou sem fio. Então, para que fique mais claro, tem essa parte aqui de conceito que diz: uma rede é a combinação de dois ou mais computadores e seus elos de conexão, a forma como eles se conectam, entende? Uma rede é a combinação de dois ou mais computadores. O seu computador ligado ao roteador é uma rede, certo? O seu computador e o outro computador ligado a um roteador que liga num switch, enfim, não sei como que funciona. Mas esses conceitos base é o que a gente chama, isso que você enxerga no seu dia a dia, é o que a gente chama de rede de computador. Uma rede física é o hardware, equipamentos como adaptadores, cabos e linhas telefônicas que compõem a rede. E aqui alguns exemplos do uso no dia a dia, certo? Quando usamos na comunicação e-mails, né? Ferramenta essencial para comunicação, WhatsApp, Slack, Microsoft Teams. Slack eu acho que pouca gente deve conhecer. Um, Videoconferências também, Zoom, Microsoft Teams. Um, Internet. A maior rede de computadores do mundo é a internet. A internet é um sistema global de redes de computadores interligados que usam um conjunto próprio de protocolo. Internet Protocol Switch ou TCP/IP, que a gente chama, certo? Com o propósito de servir progressivamente usuários do mundo inteiro. Hoje o mundo não anda mais sem internet. A internet se tornou algo inerente ao ser humano, certo? E aqui um pouco da história, né, das redes de computadores, certo? A primeira experiência, né, os primeiros indícios ali surgem entre os anos 1960 e 1972, com, com Lawrence Roberts e o Thomas Murray, que eles utilizaram uma linha telefônica de escada de baixa velocidade para conectar dois centros de pesquisa, mas só foi a internet que a gente conhece hoje, não, eu não diria que foi é, pensada para se tornar o que é hoje, mas sonhada para se tornar o que é hoje a partir ali de 1969, de 1972, foi entre esses anos aí, e foi criada os primeiros indícios ali com a ARPANET, né? A partir por volta de 70 ali, começam a surgir outras redes de comutação de pacote, né? Comunicação ali entre alguns pontos, e é como a LoRaNet, Telenet, Temnet e Transpac. E a partir de 1980, né, que começam aquele sonho, né, aquela ideia da internet começa a se construir a partir de 1980, né, com a proliferação de redes locais,
a padronização do TCP/IP que a gente falou lá atrás, que já começava a tomar de conta ali da internet, essa padronização começa a chegar, e claramente por conta disso, né, a expansão da própria internet começa a aparecer ali no... Tem uma série que eu assisto que se chama Young Sheldon, e conta a história de um menino que é muito bem dotado, ele com 4 anos já é muito inteligente, entende muito desse tipo de coisa, e ele... A série demonstra bem isso, assim, por mais que seja uma série de comédia, demonstra bem esses anos de 1980 para 1990 que começam a surgir essas primeiras redes, a internet começa a surgir também. Ele demonstra muito bem ali. E eu acho isso, recomendo muito. É uma série muito, muito boa. E a gente vê isso muito claramente, assim, essa chegada assim da internet nesses anos, né? Só um adendo aqui que eu queria dizer. E entre essa época também foi marcada por uma disseminação da computação em rede em organizações comerciais e governamentais, facilitando a colaboração e a troca de informações em larga escala, né? Na década de 90, a ARPANET deixa de existir e a web é inventada no CERN, que é o Centro Europeu para a Física Nuclear, pelo Tim Berners-Lee no período de 89 a 91. E em 95, os estudantes usavam diariamente os browsers como Mosaic e Netscape para navegar, e pequenas e grandes empresas começam a utilizá-los para transações comerciais, já existindo 10 milhões de servidores. Voltando na série, né, a série também demonstra muito, muito, muito claramente isso, de que os estudantes usando os browsers para estudar e algumas pessoas utilizando a internet para começar a investir, né, fazer transações comerciais. Não só grandes empresas, mas também acionistas que, né, enfim. É uma série muito boa, eu recomendo muito. Componentes básicos de uma rede. Nós temos 3 grandes componentes. Temos os dispositivos, os meios de transmissão e os protocolos de comunicação. Os dispositivos é o que a gente conhece: computador, servidor, roteadores, switches, hubs, modems, são grandes exemplos de dispositivos, né? Alguns meios de transmissão: cabos de cobre, cabos de fibra ótica, você provavelmente tem em casa, né? Redes sem fio, Wi-Fi, né? Redes de satélite, linhas telefônicas, são outros exemplos de meio de transmissão. Caso você não saiba, protocolo de comunicação é o que a gente estava falando: TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, POP3. São alguns exemplos, né? Agora nós vamos passar por cada um deles bem rapidinho. Dispositivos de rede são componentes que fazem parte de uma infraestrutura de rede e têm a capacidade de se comunicar entre si. Esses dispositivos são responsáveis por transmitir, rotear, processar ou receber dados em uma rede de computadores. Eles desempenham papéis específicos para garantir a conectividade e o funcionamento adequado da rede. Alguns exemplos de dispositivos: computadores, servidores, roteadores, switches, hubs e modems. Cabos de rede, né? Cabos de cobre e cabos de fibra ótica são 2 tipos comuns de meio de transmissão utilizados em redes de computadores para transmitir dados. Algumas redes sem fio, como o Wi-Fi e Bluetooth, desempenham um papel significativo na conectividade moderna, oferecendo flexibilidade e conveniência em uma variedade de dispositivos. Alguns outros tipos de rede: redes de satélite, são comumente usados em áreas onde a infraestrutura de comunicação terrestre é limitada ou inexistente, como rurais, montanhosas e ambientes marítimos. Se discutirmos a importância, né, desse meio de transmissão, né, essa velocidade diz respeito à taxa de transmissão dos dados, né, que pode ser medida em bits por segundo, kbits por segundo, megabits por segundo ou gigabits por segundo. Já a qualidade da comunicação interfere-se a confiabilidade, estabilidade e integridade dos dados, assegurando que sejam transmitidos sem perdas ou interrupções. Então, a rede só funciona por conta dos meios de transmissão, entende? Independente do tipo da velocidade, né, e da qualidade. Mas a importância é essa: sem os meios de transmissão, a gente não tem rede. Protocolos de comunicação. Os protocolos de comunicação são conjuntos de regras e convenções que regem a transmissão e a recepção de dados entre dispositivos em uma rede de computadores. Eles estabelecem as diretrizes
para como os dados são formatados, enviados, recebidos e interpretados pelos dispositivos na rede. Além disso, os protocolos definem procedimentos para lidar com os erros de transmissão, garantindo uma comunicação eficiente e confiável. Alguns exemplos de protocolo de comunicação que eu deixei aqui, eu já falei lá atrás, né? TCP/IP, o HTTP, FTP. Eles desempenham papéis específicos na comunicação de dados, como estabelecer conexões confiáveis, seguras, né? Transferir páginas da web, transferir arquivos entre dispositivos. Eu acho que alguém aqui já deve ter entrado em um site, né? E tinha lá, site não confiável, né? Site não seguro. Google deve ter mostrado ali para você. E é justamente isso, né? As pessoas, alguém que fez aquele site não usou o protocolo de comunicação correto, né? Que seria um HTTPS, por exemplo, né? Que é o que a gente usa assim, normalmente em sites mais confiáveis, que a gente vê, né? O que eu deixei para finalizar a aula, eu deixei isso aqui só para não ficar. Eu já falei tanto de TCP/IP, HTTP, FTP que é importante que eu fale pelo menos o que é. Alguns sabem, alguns devem saber, outros não. TCP/IP ele fornece a comunicação confiável, estabelecendo conexões entre dispositivos e roteando dados através da rede. O HTTP é utilizado pela transferência de hipertexto na World Wide Web, www. Ele define como os clientes web, navegadores e servidores web se comunicam para recuperar e exibir as páginas da web. O FTP é utilizado pela transferência de arquivos entre um cliente e um servidor em uma rede. Ele permite o envio e o recebimento de arquivos de forma eficiente e confiável. É sempre assim, né? É sempre segurança, né? Então, essa foi a nossa aula. Agradeço demais a atenção. Eu acredito que deu para entender bem, deu para ter uma noção inicial bem bacana. E eu espero você na próxima aula.